Mensagens que amparam, com o pastor Paulo Sabino. Vamos ao livro do profeta Daniel, capítulo 10. Abra lá comigo, Daniel, capítulo 10. Tem uma palavra bonita para o nosso coração. Daniel, capítulo 10. Diz assim a palavra, Daniel 10:1. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, e nem carne, e nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Então preste atenção aqui. Você sabe que o Daniel ele foi levado para a Babilônia ainda adolescente. Devia ter seus 16 anos, 17 no máximo, não tinha mais que isso não. Foi levado como escravo junto com outros jovens para a Babilônia para servir na Babilônia. Eram escravos de luxo, porque escravo algum pode comer a comida do rei, eles comiam. Eram escravos bem tratados, escravos de luxo. Mas o Daniel, ele colocou no coração dele que ele não ia se contaminar com a comida do rei. Ele decidiu se consagrar. Você conhece a história? Ele pediu para ficar 10 dias sem comer a comida, o manjar desejável, comia só legumes. Depois de 10 dias ele percebeu que ele e seus amigos estavam mais doutos, mais fortes do que os demais. E aí o Daniel fica mais 3 anos comendo só legume. Foi só 10 dias, não, foram 3 anos assim, se consagrando a Deus. Um jovem que decidiu se consagrar. E por conta disso, uma série de bênçãos alcançou a vida dele, uma série de bênçãos alcançou seus amigos. Daniel foi crescendo, de modo que ele chega lá escravo e se torna o segundo homem mais importante ali dentro do reino. De tanto que ele cresceu. A consagração o fez crescer. Essa palavra tem alguns detalhes interessantes. Um dos detalhes é que o Daniel, quando tinha lá seus 16 anos, decidiu se consagrar, lá no início do livro. Agora você vê no finalzinho do livro, Daniel estava velho. E você vê aqui que ele diz, manjar desejável, no verso 3, mandar desejável eu não comi por 3 semanas. Lá no início do livro, ele decidiu se consagrar, não comia o manjar desejável. Agora ele está velho, ele continua se consagrando, não se contaminando com aquilo que é do mundo, com aquilo que é errado. Você percebe uma vida inteira de consagração? Quando jovem ele se consagrava e quando velho continua se consagrando. Ou seja, o primeiro detalhe, o tempo não estragou Daniel. Quantos de nós fomos estragados pelo tempo? O tempo passou e ao invés de melhorar, piorou. Ao invés de ficar melhor, desandou. Você vê um menino, você pega lá no início do livro, Daniel se consagrando. Assentou no coração, não comeu, manjar, desejava, não se alimentar daquilo que é do mundo, não se alimentar do pecado, das ofertas do mundo. Para nós representa isso. Posso até ser tentado, mas ele era tentado e dizia, não, eu não quero. O mundo oferecia as coisas, não, eu não quero. Manjar desejável, eu não quero. A tentação vinha, não, eu não quero. Quando tinha 16 anos, agora ele velho continua recusando os manjares. Ou seja, continua se consagrando mesmo depois de velho. Diga graças a Deus. Que o tempo não me estrague, que o tempo não te estrague. Quantas pessoas, irmãos, que você ora eram para ser um gigante pelo tempo, o próprio Paulo fala isso, vocês já eram para ser mestres pelo tempo, mas ao invés de ser mestre, tem que dar leitinho para vocês ainda, porque o tempo passou, ao invés de melhorar, piorou. Daniel não, novinho se consagrava, agora velho, continuava se consagrando, o tempo não o estragou.
Que o tempo não te estrague, que o tempo não me estrague. É possível que alguns com o tempo vão dizer assim, eu já fiz muita coisa para Deus, já ganhei muita alma. É por isso que a Bíblia diz, aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás, porque você olha para trás e diz quanta coisa que eu já fiz. Olha aí, trabalhei muito, ganhei tantas almas, abri igreja, evangelizei, não precisa fazer mais nada. Daniel, mesmo velho, continuava se consagrando a Deus. Que você mesmo depois de alguns anos de caminhada, continue tendo uma vida consagrada a Deus. Que o tempo não me estrague, que o tempo não te estrague. Se estragou, a palavra está falando com você. Para você despertar, o tempo está te estragando. Achando que tempo de igreja, eu estou há tanto tempo na igreja, eu não erro. Já falei para você de uma senhora, há muitos anos, que ela disse, olha, ela simplesmente sumiu da igreja, eu fui atrás, perguntei a hora que aconteceu, por que ela não está vindo na igreja. E os obreiros disseram, olha, ela se apaixonou por 2 obreiros nossos. E aí, como nenhum dos 2 quis nada com ela, aí ela saiu da igreja. E eu fui visitá-la. E disse a ela, irmã, o que aconteceu? Ela disse, olha, nenhum dos 2 quis saber de mim, então também eu não vou mais para a igreja. Ela devia ser uma senhora com seus 65 anos. E se apaixonou por um de 40 e outro de 30, mais ou menos. Nenhum dos 2 quis nada com ela. É um direito deles, né? Eu disse, irmã, sabe o que aconteceu? A gente não pode gostar de 2 pessoas, pode? Não. Eu falei para ela, o seu coração lhe enganou. E ela ficou brava comigo, ela disse, eu tenho 26 anos de igreja, eu não me engano. E ela começou a pular dentro de casa, manifestou um demônio nela, ela pulava como se fosse um macaco dentro de casa. Para uma senhora de 65 anos, nem um rapaz de 10 anos pulava, dava um pulo daquele. Aquilo era demônio pulando. Começou a pular igual um macaco, pulando. Eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano, eu tenho 26 anos de igreja, eu não me engano. Eu expulsei o demônio, fui embora, ela nunca mais voltou na igreja. Mas o coração dela enganou. O tempo, às vezes a gente acha que o tempo, né? Com o tempo a gente acha que não se engana, não precisa buscar mais a Deus, a gente não erra mais, a gente é perfeito por causa do tempo. Mentira! A gente precisa continuar se consagrando, amém, Jesus? Então, primeira lição, não deixe que o tempo te estrague. Daniel começou a se consagrar quando novinho, e agora ele velho no finalzinho do livro, cabelo branco, mas continuava se consagrando. Diga graças a Deus. Não deixe de se consagrar a Deus. Continue se consagrando. Você vai ver que reis morreram, vieram outros reis, né, outros reinos, né, passa pastor, muda de pastor, os reinos mudam, mas você precisa continuar buscando a Deus, se consagrando a Deus. E aí agora, por causa dessa consagração que ele teve, ele estava fazendo, por que ele se consagrou? À toa? Não. Ele sabia da necessidade de buscar a Deus. Desde o início do livro ele se consagrava. Mas agora, o Daniel estava passando também um momento muito difícil. Porque Deus mostra para ele algo que ia acontecer. Deus revela a ele algo que ia acontecer. E aquilo que ele viu que ia acontecer trouxe para ele um peso muito grande. O livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Velho Testamento. Porque Deus mostrou a ele muitas coisas que ainda vão acontecer, coisas que nem se cumpriram. Algumas se cumpriram, outras ainda vão se cumprir ainda. Então ele viu lá na frente, ele enxergou o futuro. Coisas que viriam a acontecer, e essas coisas mexeram com ele de tal forma, aquilo que ele viu mexeu com ele de tal maneira, que a Bíblia diz que ele ficou triste. Você lê no verso 2, naqueles dias, eu, Daniel, estive triste, por 3 semanas completas, ele estava jejuando, se consagrando, mas estava triste. Como é que estava Daniel? Primeiro, estava triste, irmãos. Aquilo que ele viu o assustou, ficou assustado. Mesmo sendo um homem de Deus, ele ficou preocupado, ficou assustado, muito assustado. A tristeza bateu à porta dele. Aí quando ele estava junto ao rio, não dá para eu ler o texto todo que ele é grande, ele teve uma visão onde um anjo apareceu para ele, um ser angelical aparece para ele, junto ao rio. Ele descreve como era esse anjo, a voz dele como era, a maneira como esse anjo era bonito, era formoso. Ele vê aquele anjo ali, as pessoas que estavam com ele não viram, só ele que viu. Ele fica ali diante daquela visão extraordinária, aquilo que estava diante dele era algo incrível. Olha comigo o verso 4, vamos ler já que a gente está aqui vendo. E no dia 24 do primeiro mês eu estava à borda do grande rio Idekel,
E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como turquesa, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés como cor de bronze, assacalado. E a voz de suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram, e não obstante caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão. E não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Meu irmão, o que Daniel viu foi algo extraordinário, tão forte que ele cai. Ele cai com a cara no chão. Imagina você cair de cara no chão. Se nariz quebrou, não sei, se nariz sangrou, não sei, mas caiu de cara no chão. Imagina você ver algo tão assombroso que te faz cair de cara no chão. A gente usa a expressão queixo caído, né? Ele caiu, foi de cara no chão, de queixo no chão mesmo, de tão bravo que foi o negócio que ele viu. A visão era bonita, era, mas as coisas que ele estava vendo que iam acontecer eram coisas terríveis, coisas que ele não estava acostumado a ver. Então ele se assusta com o que ele vê. Olha então como é que Daniel estava. Estava triste por aquilo que ele estava vendo. A visão do futuro lhe trouxe tristeza. E ele cai com a cara no chão. A imagem do anjo o assusta também, ele cai com o rosto no chão. E a Bíblia diz que ele estava então triste, estava adormecido, cai, pega no sono, ele cai e chega a pegar no sono diante do que ele viu. A força, perdeu a força de tal maneira que até dorme, cai no chão, apaga diante daquilo que ele viu. Nós estamos vendo muitas coisas em nossos dias. E eu achei interessante essa palavra porque ele ficou assustado com aquilo que ia acontecer ainda. Quantas pessoas hoje assustadas com o que vai acontecer, com medo do que vai acontecer? Porque a situação, cada dia muda toda hora. Estamos diante de um vírus, estamos diante de uma situação, de um isolamento, tanta coisa acontecendo, e é possível que hajam pessoas com medo do futuro. E há aqueles que semeiam a falta de esperança. Há aqueles que vão chegar para dizer, olha, a situação não vai melhorar, a situação vai piorar, aqueles que vão falando do futuro. Escute, o Daniel vê algo que era para o futuro, mas que o assusta a tal ponto que ele fica com medo, ele começa, a Bíblia diz, você vai ver mais à frente, que ele estava tremendo. Quantas pessoas enfrentando medo em nossos dias também? Tem gente que não consegue sair de casa mais, mano. O medo tomou conta. Uma senhora comentou com a minha esposa, disse, olha, eu estava indo a tudo que é lugar, eu ia no mercado, eu ia na lotérica, eu ia na loja, eu ia de ônibus, mas na igreja eu estava com medo de vir na igreja. As pessoas, o medo tomou conta de algumas pessoas. E é claro, a gente não está diante, não é uma brincadeira o que está acontecendo na nossa nação, né? Mas, enfim, o Daniel também estava com medo, irmãos. Daniel estava tremendo de medo diante daquilo que ele viu, de uma visão do futuro. Escute, tem gente que viu algo que você viu, uma imagem que você viu, para o futuro te assusta, e tem gente que está com aquilo que ele viu no passado que o assustou. E perdeu todas as suas forças. Talvez lá atrás você viu algo. Pastor, eu vi um homem de Deus errar, eu vi um homem de Deus cair, eu vi um homem de Deus fracassar. Aquilo me assustou, aquilo me chocou de tal maneira que eu perdi minhas forças. Eu vi um escândalo e aquilo ali me chocou e eu perdi as minhas forças. Algo que aconteceu lá atrás, eu perdi um filho, eu perdi meu casamento, perdi minha família. Eu vi algo lá atrás que me fez perder as minhas forças. Então há dois tipos de pessoas, aqueles que viram algo lá atrás e perderam forças, e há aqueles que estão olhando para frente e estão perdendo as forças também. Por quê? Porque estão olhando lá na frente. Aí surgem as previsões. É possível que alguém chegue para você e fale assim, olha, sua vida não vai dar certo, vai acontecer isso lá na frente. Eu lembro do cantor Guilherme Arantes. Eu vi uma entrevista dele onde uma mulher uma vez falou para ele que ele só tinha 10 meses de vida. Olha como é que a visão do futuro te assusta. Você vai morrer daqui a 10 meses. Falaram isso para ele. E ele então começou a viver a vida intensamente. Disse, já que eu vou morrer, deixa eu aproveitar. Né? Isso já tem mais de 15 anos. O homem está aí vendendo saúde, cantando por aí fora. A visão do futuro o assustou. Alguém falou isso para ele. Alguém que não era de Deus falou isso para ele. O que Daniel viu aqui era de Deus. Amém, Jesus?
Ia acontecer. Mas eu estou dizendo que tem coisas que as pessoas estão vendo, que estão falando para você, eu vi que você vai ter um problema, eu vi que você vai ficar doente, eu vi que você vai... Está amarrado em nome de Jesus. Daniel então estava aqui, tremendo por causa de algo que ia acontecer ainda. Tem gente sofrendo por aquilo que ainda vai acontecer. Quando Jesus disse, basta a cada dia o seu próprio mal. É a ansiedade, você está ansioso pelo que vai acontecer, mas como é que vai ser? Será que eu vou ser um bom marido, vou ser uma boa esposa? Como é que vai ser lá na frente? Será que... E você fica preocupado com como é que vai ser, e está triste aí, doente aí, porque preocupado com aquilo que vai acontecer ainda, com a visão do que vai acontecer, perdeu as forças com medo do que vai acontecer, e há aqueles que estão com medo daquilo que aconteceu, olhando para trás e dizendo, olha, eu vi algo que me tirou as forças. O que é que você viu que tirou as suas forças, irmão? O que é que você presenciou que fez você perder as suas forças? O que é que te entristeceu tanto que você hoje não tem mais força nem? Tem gente que não tem mais força mais nem de vir na igreja. E ele diz, não, pastor, foi algo que eu vi, foi um escândalo que eu vi, foi algo que aconteceu, eu vi isso, vi aquilo. A Bíblia diz que haveriam escândalos. Você vai parar por causa disso? Você segue o teu caminho, meu irmão. O Daniel, a verdade é que o Daniel estava sem forças. Então, eu queria pregar para você que talvez está sem forças agora também. Que até para vir na igreja está difícil. Acabaram as suas forças. Por causa daquilo que você viu. Não sei o que você viu. Não sei o que você presenciou. Não sei qual medo. Isso trouxe um medo tão grande. Daniel estava aqui tremendo de medo também. Era um homem de Deus, mas estava com medo. Era um homem de Deus, mas estava triste. Era um homem de Deus, mas estava adormecido. Aí começa a mudança. Olha, ele estava com o rosto caído no chão, deitado com a cara no chão. Não estava de barriga para cima, não, estava com a cara no chão. Aí, olha o verso 10, que interessante. O anjo estava diante dele, né? E eis que uma mão me tocou e fez que eu me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer. E levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo essas palavras, eu estava tremendo. Preste atenção, você vai ver que o anjo toca em Daniel 3 vezes. Ele estava caído, ele estava com o rosto no chão, ele estava tremendo de medo, ele estava triste. Quem sabe não é assim que você está hoje? Triste com tudo que está acontecendo. Pastor, perdi meu emprego, minha empresa teve que fechar, as vendas caíram. Pastor, um familiar meu até partiu por causa dessa doença maldita. Pastor, eu estou igual o Daniel, caído com a cara no chão, triste, assustado, tremendo. Aí você vê a diferença que faz o toque de Jesus, irmãos. Deus está tocando em você aqui nessa manhã. Desde o início dessa reunião, Deus está tocando em você. Tocou em meio à oração, tocou em meio ao louvor, está tocando em meio à palavra, porque o toque dele faz toda a diferença. E você vê que ele toca, e o homem que estava com a cara no chão, caído, dormindo, a Bíblia diz que ele se coloca de joelhos, ou seja, ele começa a orar. Diga glória a Deus, irmão. O toque de Deus faz você voltar a orar. Nem aguentava mais orar. Pastor, eu estava sem força até para orar. Eu abri um salmo lá e li o salmo e falava, Deus, essa aqui é a minha oração, recebe aí. Eu não tinha nem força para orar mais. Mas o toque de Deus faz você ficar de joelho. E esse toque, ele não só fica de joelho, mas você leu comigo aí, que ele se coloca de pé. Diga glória a Deus. Primeiro ele ora, fica de joelho, depois ele fica de pé. Diga glória a Deus. O toque de Deus nessa manhã faz você voltar para o joelho, faz você voltar para a oração. O toque de Deus faz você ficar de pé de novo. Você vai se levantar em nome de Jesus. O toque dele faz isso, irmão. E em meio a isso tudo, Daniel fica de pé. E aí Deus vem e fala com ele, verso 11. E me disse, Daniel, homem muito desejado, diga glória a Deus, homem muito amado. Meu irmão, você é muito desejado por Jesus, você é muito amado por Jesus. Ainda que ninguém te ame, Jesus te ama. Ainda que ninguém fala que te ama, Jesus te ama e te ama muito. Você é uma pessoa muito desejada. Deus desejou que essa reunião acontecesse para Ele te visitar, para Ele te abençoar. Ele deseja você, você é muito desejado por Deus.
Você é muito amado por Ele. Ele te ama demais, irmão. Ainda que você esteja caído, Ele ainda ama você. Ele te toca para te levantar. Ele te toca para você voltar a orar, voltar a buscar Ele como você buscava, para você ficar de pé como você estava. Daniel, homem muito desejado. Você é muito desejado por Deus. Então Deus toca a primeira vez. E aí Deus começa a falar com ele, começa a expor a ele as coisas que estavam acontecendo, as guerras que estavam acontecendo. Nós estamos em meio a uma guerra grande, irmãos. Tem uma guerra grande acontecendo na nossa nação. Há demônios guerreando, há anjos guerreando. A batalha acontece nos céus, há uma batalha acontecendo. Porque o Daniel não tinha nem noção dessa batalha. Ele estava 3 semanas jejuando e não tinha noção que lá em cima estava acontecendo uma guerra. E acontece uma guerra. As coisas que acontecem em Brasília e tudo que acontece não é à toa. Tem uma guerra acontecendo. Por isso que a igreja tem que orar, ué. Tem uma guerra acontecendo. Você sabe que tem. E a gente precisa orar e orar muito, né? Então, o primeiro toque, irmão, faz com que ele fique de joelho e faz com que ele fique de pé. Diga glória a Deus. Olha o verso 16 agora, deixa eu correr um pouquinho. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei. E disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. O primeiro toque fez com que ele ficasse de joelho e ficasse de pé, que ele orasse e ficasse de pé. O segundo toque faz com que ele fale. Diga glória a Deus, irmão. Daniel estava sem força até para falar. Aí o anjo toca na boca dele, como tocou nos lábios de Isaías, e o Daniel começa a falar. Deus dá força para você falar de novo, para você evangelizar, para você pregar, para você fazer a obra dele, que talvez você perdeu até a força para falar, já não tinha mais força para falar de Deus para ninguém. E a Bíblia diz aqui que Daniel estava com dores por causa daquilo que ele viu. O que você viu que te trouxe dores? Qual a cena que você viu? Teu marido saindo de casa. Pastor, depois que eu vi aquilo ali, minha força acabou. Meu filho na droga. Pastor, quando eu vi o meu filho usando droga, minha força acabou. Quando eu vi meu marido me traindo, minha força acabou. Minha esposa me traindo, minha força acabou. Nem para falar eu tinha força mais. Só queria morrer, só queria ficar deitado na cama, acabar, só isso que eu queria. A tristeza tomou conta de mim. Daniel estava assim. Você vê como é que o toque de Deus faz toda a diferença? O primeiro toque ele fica de joelho e depois se põe de pé. O segundo toque ele fala. Diga glória a Deus. E aí ele começa a falar, ele abre a boca dele e fala, verso 17. Como, pois, pode o servo desse meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. Não tinha fôlego, estou perdendo meu fôlego. Aquilo que ele viu foi sério demais o que ele viu. Tirou o fôlego dele. Ele disse, eu estava até sem fôlego aqui. Não conseguia nem falar. Mas agora Daniel começa a falar, diga glória a Deus. Começa a desabafar, falar com Deus. Aí veio o terceiro toque. Verso 18. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. Diga glória a Deus. Deus está tocando em você para te confortar hoje, em nome de Jesus. Das perdas que você teve, das tribulações desse tempo, Deus toca em você para confortar você, em nome de Jesus. Ele sabe confortar, Ele sabe tocar. E o Daniel disse, olha, ele me tocou e eu me senti confortado, me senti como se ele me abraçasse, me tocasse. Verso 19, disse, não temas, homem muito desejado, Pai seja contigo, anima-te. Olha o que Deus está dizendo para você, tira o nome do Daniel, coloca o teu aí, João, Maria, Teresa, e disse, não tema, não tenha medo não temas, homem muito desejado, pessoa muito amada, paz seja contigo, que Deus coloque paz no seu coração, Ele está colocando, anima-te, Deus está colocando ânimo dentro de você, anima-te sim, anima-te, se anima meu irmão, e falando Ele comigo, esforcei-me, e disse, fala meu Senhor, porque me confortaste, diga glória a Deus. Deus está tocando em você para te confortar hoje.
Deus está tocando em você para te levantar hoje, para você voltar a orar, para você voltar a ficar de pé, para você voltar a falar, para você voltar a pregar, para você voltar a evangelizar, para você voltar a ser aquele que você era, porque a visão tirou as tuas forças, mas Deus te toca e te traz força de novo em nome de Jesus. Hoje Deus te trouxe aqui para te tocar. 2 lições que eu quero deixar para você. A primeira lição, que o tempo não nos estrague. O Daniel, que quando novinho se consagrava, agora depois de velho continuava se consagrando. Que o tempo não estrague a mim nem a você. E a gente não acha que porque o tempo passou, a gente está tanto tempo na igreja, não precisa mais orar, não precisa mais buscar. E aí a gente acaba caindo. O Daniel mesmo depois de velho, continuava buscando a Deus. Que o tempo faça você cada vez melhor. Continue buscando a Deus. E quanto mais velho, melhor você fique com Deus, mais íntimo você se torne de Deus, mais você se aproxime de Deus. E Deus hoje está tocando em você. Irmão, em toda a Bíblia você vai ver Deus tocando e abençoando. Jesus, quando tocou o caixão do filho da viúva de Naim, o menino ressuscitou. Quando Jesus no monte toca nos discípulos, eles estavam com medo, eles viram algo no monte, ficaram assustados e caíram com a cara no chão cheio de medo. Jesus os toca e tira o medo deles. Jesus toca em você para tirar o teu medo hoje, o medo que tomou conta de você, daquilo que vai acontecer ou daquilo que aconteceu. Meu irmão, Jesus toca para tirar o medo. Em Isaías, o anjo toca, né, e tira o pecado, tira a iniquidade dele. Elias, quando estava lá debaixo do zimbro, né, dormindo, o anjo toca nele, ele fica forte. O toque de Deus só traz bênção para mim e para você. Hoje ele está tocando em você. Quem crê que está sendo tocado pelo Senhor? Ele está tocando em você. E os toques dele trazem bênção. Primeiro, toca para você voltar para o joelho, voltar a orar e ficar de pé. Segundo, para você abrir a boca e falar. Terceiro, para te confortar. Sinta-se confortado em nome de Jesus. Pastor, perdi meu filho. Esses dias eu estava fazendo a live no meu canal no YouTube e uma senhora escreveu, faz oração para mim porque eu perdi meu filho, ele foi assassinado. Eu me comovi com o pedido daquela senhora, fiz a oração por ela ali no final e continuei orando por ela. Não lembro o nome dela, mas continuo orando por ela para Deus confortar. Porque só Deus pode confortar o coração. Mas Ele toca em você para lhe confortar, em nome de Jesus. Amém, Jesus? Vamos dar um aplauso para Jesus, então, bem forte. Mensagens que amparam, com o pastor Paulo Sabino.